Então, olá a todos que estão aqui assistindo esse podcast, na verdade um videocast, onde a gente vai abordar a seguinte temática. Eu sou o Marcos e aqui, junto comigo nessa gravação, tem meu colega João Pedro e o professor Josemar. Olá, meu nome é Josemar. Faço parte do quarto período do curso de arquitetura e o nosso trabalho é sobre os quilombos e a arquitetura africana no Rio Grande do Sul. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estiverem ouvindo esse podcast. Para começar o nosso trabalho, a gente vai começar pelas considerações iniciais do artigo. O Brasil, em uma visão geral, indubitavelmente se beneficiou das tradições e conhecimentos arquitetônicos que os povos advindos da África trouxeram consigo, bem como dos métodos e materiais utilizados nas construções e estilos de maior preferência, entre esses que chegaram. Uma técnica de construção muito utilizada pelos bantus, povo vindo de Angola e Moçambique, era a taipa. Com ela eram feitas as cubatas, construção com uma única finalidade, e na junção de várias cubatas formavam-se uma epata. A justaposição de várias epatas dava origem ao quilombo, aldeia. Nessa aldeia, várias cubatas formavam uma organização hierárquica e todas ficavam dispostas em torno de uma área central social, que era a praça. Isso demonstra como essa organização urbanística foi utilizada na formação de nossas cidades. E então nós temos os quilombos, que aqui no Brasil essa palavra foi adotada com sentido deturpado, onde os negros fujões, que eram assim chamados, acabavam fugindo dessas fazendas, desses lugares de tanto sofrimento, e se rebelavam contra esse regime colonial que durou mais de 300 anos aqui no país. E mesmo após a abolição da escravatura, essas áreas continuaram existindo. E então, lá em 1988, a Constituição Federal alterou o termo, que passou então a ser definido como a área ocupada por comunidades remanescentes desses antigos quilombos. E além disso, também assegurou a essas comunidades o direito à propriedade de suas terras. Então existem 146 comunidades quilombolas que são reconhecidas no estado do Rio Grande do Sul. Todas elas ainda são remanescentes do tempo da escravidão. Porém, esse assunto, ele é muito polêmico, tendo em vista que os historiadores que estudam a história do estado, eles não dão muita importância para a história dos escravos, dos negros, que ajudaram na construção e na formação, principalmente da parte econômica do nosso estado. E também eles tentam maquiar ou esconder, a participação do negro na cultura gaúcha, Então isso tem causado diversas opiniões, Então a escravidão, ela foi durante muito tempo no Rio Grande do Sul desconsiderada ou até mesmo esquecida. E quando se falava da história do Rio Grande do Sul, os escravos negros eles tiveram as suas participações, retiradas ou escondidas, fazendo com que a história, no caso do estado, não trouxesse essa chaga, de ser um estado onde existiu a escravidão. E dessa maneira também, nós pensamos que isso deveria ser de uma certa forma trazido à tona ou conversado mais sobre esse tema. E muito dessa história apagada aqui no Rio Grande do Sul é muito influenciada pela obra do Saint-Hilaire, que no livro dele Viagem ao Rio Grande do Sul, ele narrava que os escravos dessas estâncias eram poucos, não haviam muitos, e que esses poucos escravos viviam como se fossem irmãos do pessoal lá da fazenda, dos estancieiros, dizendo que eles compartilhavam dos mesmos espaços, do mesmo chimarrão, e então isso acabou subvertendo a escravidão gaúcha, convertendo ela em algo não existente. Então esse capítulo da escravidão aqui no Rio Grande do Sul acabou sendo muito abafado, muito apagado.
Então, só de uns 30 anos para cá, 30, 40 anos para cá, é que começou a ter um pouco mais de estudo acerca desse período. Inclusive, tem vários estudos aí que o Mário Maestre acabou realizando. Em um deles, ele diz o seguinte: apenas muito lenta e imperfeitamente começa a ser superada a visão do Rio Grande do Sul, desconhecedor da pecha da escravidão, produto do trabalho livre, sobretudo lusitano, alemão e italiano. Então, o que ele quer dizer com isso? Isso aqui, ele está dizendo que apenas há pouco tempo é que esse mito de que apenas o europeu ajudou a formar aqui, a construir o território rio-grandense, sendo que não foi, a gente sabe que não foi. Teve aí, claro, teve a mão de obra dos europeus, mas também teve essa mão de obra escrava, que acaba sendo esquecida, como já mencionei. E ele segue: o reconhecimento do Rio Grande do Sul como uma das grandes regiões escravistas do Brasil e das reais condições de existência do cativo sulino entram em choque com o mito fundador da sociedade gaúcha, a democracia pastoril, gerada de uma formação social singular desconhecedora das desigualdades e contradições sociais. Se a história e a colaboração do negro no desenvolvimento do Estado são vistas por muitos como pouco importante e por isso não precisaria ser escrita ou citada, na arquitetura essa visão é ainda mais precária. Haja visto que todo e qualquer crédito foi tomado para construtores, arquitetos, brancos, que utilizaram essas referências. Um grande problema que enfrentamos hoje é que na grande maioria dos cursos de arquitetura não existe um debate acerca dos modelos arquitetônicos que não sejam os europeus. Isso faz com que a produção científica não alcance essas referências, não produzindo conhecimento com relação a esse assunto e, por sua vez, acabam se tornando desconhecidas e até esquecidas. Então, nesse nosso trabalho, nós buscamos reunir referências e traços deixados pelos negros na arquitetura gaúcha e algumas influências inerentes às características construtivas de organização que se inspiraram naquilo que os africanos trouxeram como bagagem, conhecimento e arquitetura. Tendo em vista, então, que são escassos ou quase nenhuma, né, esses registros, essas referências, também trazer uma maior visibilidade e algumas características arquitetônicas das comunidades quilombolas do estado do Rio Grande do Sul. Então, dessas comunidades remanescentes ainda, né, quais que são as suas inspirações ou quais que foram as suas inspirações arquitetônicas no tempo da escravidão. E como isso que a gente está aqui conversando, contando para vocês, é baseado no trabalho que a gente escreveu sobre o assunto, eu vou dar uma leve abordada aqui na metodologia que a gente utilizou. Então, é uma pesquisa qualitativa de caráter bibliográfico, que foi realizada durante a disciplina de História e Teoria da Arquitetura e Urbanismo 3, Panorama Rio-Grandense, do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Cruz Alta, Unicruz. Como que a gente pesquisou isso? Buscando bibliografias e pesquisando redes sociais dos arquitetos contemporâneos que vamos mostrar mais para frente. Bibliografias estas destacando principalmente a obra do Maestre, onde ele discute muito essa questão mais social, e também outro que a gente utilizou muito foi a bibliografia do Weimar, onde ele fala muito sobre a arquitetura popular, a arquitetura dos bantus, a arquitetura sudanesa e a afro-brasileira. Então, com esse estudo a gente vai analisar a arquitetura de origem africana, ou seja, analisar a arquitetura feita lá em países africanos, tentando um pouco sair dessa visão que a África é uma coisa homogênea, sendo que não é, mostrando para vocês essa arquitetura como prova disso, e depois relacionar isso com a arquitetura que foi vista aqui no Brasil, e principalmente dando um foco a mais no Rio Grande do Sul. E agora o João Pedro vai iniciar aí a nossa discussão propriamente dita. Então nós iremos iniciar a partir de uma contextualização social e histórica. Ao adentrar na temática da presente pesquisa, percebe-se uma grande escassez de conteúdo em relação a outros temas semelhantes. Reforçando essa ideia, Mário Maestre
em seu estudo sobre a história do trabalhador escravizado no Rio Grande do Sul, demonstra como o meio erudito não permitia a inserção da pessoa preta em um papel de transformador social central. Seguindo o raciocínio de Maestre e observando o comportamento do gaúcho, percebe-se um esforço que estes fazem para afirmar que o Estado fora desenvolvido estritamente através do trabalho dos imigrantes europeus, ignorando completamente a importância do africano para esta formação. Tal negação histórica está enraizada fortemente no solo rio-grandense, e isso, por consequência, fez com que a parte erudita da sociedade estudasse pouco sobre a história e influência do povo africano no Sul, como evidenciado em todo o estudo de Maestre. Outro fenômeno que causa essa falta de pesquisa, então, são os próprios cursos de arquitetura e urbanismo, né, que se baseiam principalmente na bibliografia arquitetônica europeia, acabando por restringir, né, a participação de outras referências, principalmente da arquitetura dos povos de origem negra, né? Então nós temos o Ginter Weimer, né, que ele fala no seu livro Arquitetura Popular Brasileira, que ele traz referências, né, sobre a arquitetura da casa do imigrante preto. Então quando a gente fala em África, imagina-se algo uno e homogêneo, né? Entretanto, é um dos maiores preconceitos, né, os mais comuns diante do continente, já que no continente existem 54 países, o maior número, no caso, de países em um continente. E cada um tem uma identidade, uma cultura diferente, né? Então, para fins desse estudo, são abordados as tipologias arquitetônicas dos países que vieram, né, de onde vieram os indivíduos para serem trabalhadores escravos aqui no Brasil e no Rio Grande do Sul, e relacionar com a arquitetura que nós vimos hoje em terras brasileiras e rio-grandenses. Então, através do estudo de Pereira, que também a gente analisou bastante para ter mais essa informação de que povos vieram aqui para o Rio Grande do Sul, a gente começou a ter uma ideia de como esse povo era trazido para cá. O estudo de Pereira acaba destacando o Espírito Santo, que os escravos chegavam lá, através de outros estados, como a Bahia e Rio de Janeiro, que eram ali os principais focos onde acabavam desembarcando. E a partir desses dois estados iam para os demais. E com o Rio Grande do Sul provavelmente foi a mesma coisa. Então, após chegarem aí em solo brasileiro, voltando um pouquinho no tempo agora, esses povos eles eram trazidos de diversos países, como eu já mencionei, cada país com sua língua, sua cultura, seu modo de viver, né? Entretanto, quando eles chegavam em solo brasileiro, eles eram tratados apenas de forma genérica como negros. Eles perdiam sua nacionalidade, eles perdiam sua cultura, eles foram tratados como uma coisa só. Então isso acarretou em uma perda da parte da cultura e da tradição dessas sociedades. Então, para fins desse estudo, a gente vai analisar linhagens culturais que o Weimer fala no artigo dele, onde ele fala sobre 8 linhagens culturais que existem no continente africano, mas aqui para o nosso estudo, para o estudo mais da arquitetura brasileira, a gente vai se aprofundar, a gente vai falar sobre os bantus e sudaneses, que são os povos dessas culturas que mais vieram aqui para o Brasil e mais participaram da construção civil. E aqui essa imagem, nesse mapa, ela demonstra um pouco de como essas linhagens eram distribuídas, mas olha, vou ser bem sincero com vocês, essa imagem talvez não seja tão confiável, já que ela usa termos errôneos como pigmeus, que o correto seriam bacas. Ela não traz as fronteiras entre os países, então não sei até onde essa imagem é tão precisa, mas dá para se ter uma ideia que os sudaneses eles ficavam mais concentrados aqui nessa parte verde do mapa, enquanto os bantus ficavam mais concentrados nessa parte laranja. E mesmo assim, com toda essa categorização em linhagens culturais,
É importante destacar que mesmo dentro dessas linhagens culturais tem uma diversidade enorme de culturas, já que ali dentro tem vários países, então não seguimos por isso, a gente só pegou dessa forma para analisar por conta das semelhanças arquitetônicas. E aí o Weimer também destaca que somente na Angola e no Moçambique são faladas respectivamente 13 e 14 línguas. Mas por que isso é importante? 13 e 14 línguas, digamos aqui Moçambique com 14 línguas, imaginem que cada uma dessas línguas ela vai trazer toda uma cultura diferente em si. Em primeiro lugar, na região em que o povo banto se desenvolveu, não havia muitas espécies de árvores. Logo, a arquitetura se desenvolveu com os materiais que era disponível naquele local, tipo galhos, barro, capim. Então, esses materiais eles eram unidos uns aos outros através de amarrações e processos de secagem. Essa técnica ficou conhecida como taipa, né, onde os galhos são amarrados formando, né, uma espécie de rede que irá sustentar o barro confeccionado, no caso, confeccionando as paredes. E essas paredes, como elas eram feitas úmidas, né, o barro era umedecido, então precisava se esperar, né, um tempo de secagem dessas paredes para prosseguir com a construção, ou seja, para que a cobertura da residência fosse montada. E aí uma nova armação era fixada, né, e era colocada uma camada de capim, aonde tinha-se então a cobertura, o início da cobertura, né, a principal parte da cobertura. As construções então seguiam um padrão formal arredondado, com piso de chão batido, enquanto as aberturas eram mais escassas, ou seja, tinham poucas aberturas, tendo no máximo 2 portas e nenhuma janela. Entretanto, havia um vão entre a cobertura e a parede que fornecia essa ventilação para a parte interna da residência, né? Então, no livro do Weimer, ele destaca também 2 técnicas muito interessantes de conforto térmico, né? Que em locais e ambientes úmidos, essas construções eram colocadas sobre plataformas de terra, numa espessura em que a ascensão da água por capilaridade era neutralizada pela força da gravidade. Outra forma de atenuar a inclemência do calor era construir beirados salientes, ou melhor ainda, prover as construções de varandas. Para melhor entendimento dessa arquitetura, deve-se abandonar a ideia europeia do que é uma residência, pois aqui, cada uma dessas construções, denominadas cubatas em língua quimbundo, servem apenas para uma função, e um conjunto destas chama-se epata, como dito anteriormente. Cada cubata terá sua função, seja cozinhar, sanitários, abrigo para visitas, para as esposas, para o marido, etc. Tal sistema pode ser visto na figura 3, tendo a seguinte legenda do próprio autor: 1. Marido, 2. Matriarca, 3. Esposas, 4. Cozinha, 5. Visita, 6. Parentela, 7. Sanitário, 8. Celeiro, 9. Animais, 10. Plantação, 12. Pastoreio. A epata era contornada por uma cerca que poderia ser de diversos tipos: cercas vivas, galhos, eufórbia, bambus amarrados, taipa de pedra, pau-a-pique, etc. Essa marcação é uma evidência da resistência que algumas dessas organizações tinham em formar aldeias maiores. Entretanto, existem aglomerados de epatas que formam os quilombos, tão conhecidos em solo brasileiro como um lugar onde os pretos se refugiavam do regime escravocrata. Mas aqui, estas são uma aldeia, onde tem-se uma praça central, a partir de onde as demais construções irão aparecer. Ainda se tem um outro tipo de epata, que se diferencia das demais por apresentar uma distribuição de construções no sistema bifilar. Em uma imagem de Velmer é possível ver também uma diferença no telhado, sendo de 2 águas. Essa construção se chama senzala,